Olá, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao JF Entrevista. Nosso tema de hoje é o Rio Paraibuna. Ele nasce na Serra da Mantiqueira, percorre cerca de 166 quilômetros, atravessa cidades importantes da Zona da Mata, corta Juiz de Fora e deságua no Rio Paraíba do Sul. Ao longo de mais de um século, ele ajudou a moldar a história, a economia e a paisagem da nossa região. Mas será que conhecemos de fato esse rio? O projeto O Rio da Minha Aldeia, idealizado pela jornalista Lucimar Brasil, nasceu justamente para aproximar as pessoas do Paraibuna, despertando um olhar de pertencimento e de preservação. O trabalho ganhou repercussão, foi selecionado para participar dos eventos virtuais da COP30 e reúne pesquisadores, jornalistas, artistas e a comunidade em torno de um objetivo comum: fazer com que o Rio volte a ser visto como parte da nossa identidade. Para conversar sobre essa iniciativa e também sobre a história, os desafios e o futuro do Paraibuna, recebemos a jornalista Lucimar Brasil e o professor, geógrafo e ambientalista Wilson Acácio. Muito obrigada, professor Wilson, por estar aqui com a gente. Muito obrigada, Lucimar, por estar aqui mais uma vez, né? Vamos começar com a Lucimar explicando para a gente que projeto é esse, né? O Rio da Minha Aldeia, que vem lá do poema do Alberto Caeiro, né? E o que significa, por que você resolveu fazer esse projeto? Começou lá em 2013, né, Lucimar? Mas agora está florescendo, né? Agora ele está fluindo, Está Marise. fluindo, é. Bom, é um prazer estar aqui com você, com o professor Wilson, a quem eu conheço desde 1992, mais precisamente, quando a gente começou a fazer um trabalho na Tribuna de Minas sobre a Eco 92. Sim. E eu acho que foi a primeira pessoa com quem eu conversei e eu me referi a ambientalista, que era aqui naquele momento muito importante, né, que a gente tivesse essas vozes, né? E eu acredito que a partir daquela experiência, porque a gente fez um projeto grande ao longo da Eco 92, considerando as características do meio ambiente de Juiz de Fora, eu acredito que ali tenha despertado em mim um interesse muito grande pelo rio. Sem contar que ele faz parte da minha infância, da minha paisagem, eu moro perto das margens do Paraibuna, então é meu caminho. Né? Então, eu acho que começou aí essa paixão pelo Rio desde criança e essa identificação depois como profissional, como jornalista. Em 2013, em 2012, eu montei a minha empresa e em 2013 eu lancei esse projeto nas redes sociais, que era dar voz ao Paraibuna, né? O Paraibuna conversando com a cidade e falando em primeira pessoa, falando dos desafios, do porquê que a cidade olhava para ele daquele jeito, porquê que ninguém tinha, né, se sentia parte daquele rio se ele era um ser vivo, como nós somos, e, sobretudo, na questão dos direitos. Né? A gente hoje tem uma discussão, inclusive, internacional e nacional, sobre os direitos do rio. Né? E isso, inclusive, eu queria, né, depois a gente aprofundar um pouquinho disso, falar... O professor fala disso também. Exatamente. Tem cidades que já têm lei sobre isso. Porque tem cidades que já têm lei sobre isso, e isso faz com que todos se autorresponsabilizem pelo curso, que é o nosso principal manancial. Juiz de Fora, né, depende do Rio Paraibuna para o abastecimento, sobretudo com a Chapéu d'Uvas, né? Mas você sabe que e aí o Rio, bom, aí juntei, né, a paixão por Fernando Pessoa, conheci o poema dele que se chama O Tejo, não é o rio que passa pela minha aldeia, e do qual faz parte esse que é o Rio da Minha Aldeia, né? A gente fala o poema classifica ele como o Rio da Minha Aldeia, popularmente, mas esse não é o nome oficial do poema, e ele está dentro de uma coletânea que chama O Guardador de Rebanhos, foi publicado em 1925. Então, e Fernando Pessoa morre 10 anos depois, em 1935, né? Então, assim, é um poema maravilhoso que ele fala das belezas do Tejo, só que ele diz que o Tejo não é mais belo porque não é o rio que corre pela aldeia dele. Então, assim, trazer essa ideia de que o rio é nosso, né, de que ele faz parte da gente, é uma coisa meio que essa simbiose, né, entre nós e a água, que já é um pensamento ancestral dos povos originários,
que sempre acharam que o rio era um ser que dorme, que acorda, que tem desejos, que tem vontades, né? Que tem uma vida própria. E reconhecer isso, e como é que a gente fazia para reconhecer isso? Então, assim, a forma como eu encontrei de dar voz a esse rio silenciado, assim como os povos originários silenciados, assim como a cultura negra silenciada, que a cidade cresce, a cidade surge às margens do Paraibuna. Então, o rio é vital para a nossa história. O rio não é um personagem para a gente fazer o que nós estamos fazendo com ele hoje, né? O rio é muito mais do que isso. Não dá para contar a história de Juiz de Fora sem contar a história do rio Paraibuna. E o nome já diz tudo, que é um nome indígena, né? Então, a gente tem que buscar essas referências, nós precisamos entender melhor isso. E assim, daí surgiu esse projeto o ano passado, 12 anos depois de uma experiência de 6 meses nas redes sociais, em que a gente participou de vários fóruns, em 2013, né? Porque eu tive a ajuda de amigos e de amigas muito leais, que me ajudaram a conduzir os 6 primeiros meses, né? E, enfim, por falta de recursos, a gente deu uma interrompida e o ano passado a gente pôde voltar com a corda toda, com um projeto jornalístico, com a parceria enorme, a quem eu sou eternamente grata, da Tribuna de Minas. E aí nós conseguimos desenvolver esse projeto ao longo de 5 meses, desculpa. E aí sim, com matérias mais aprofundadas, né? Com a universidade, presença muito importante dos pesquisadores da UFJF e das jornalistas que trabalharam nesse projeto, que foram minhas parceiras incríveis também, a Carmen Calheiros, que é minha irmã, a Ana Leão e a Flora Elias, né? Então foi muito bom, a gente contratou o Ed, que é um cantor maravilhoso, um produtor musical, para dar voz ao Paraibuna nas redes sociais. Muito legal, já ouvi. Né? Então foi muito bom. E esse ano eu tenho uma novidade que daqui a pouquinho a gente conta mais. Professor, eu tenho acompanhado também as redes sociais do senhor. O senhor tem falado muito a respeito do Rio Paraibuna e se indignado muito com a situação como ele se encontra, né? O senhor, que como a Lucimar já disse, é o ambientalista de Juiz de Fora, né? Quando ninguém falava nessas questões, o senhor já tinha essa preocupação. Como é que o senhor hoje, né, como ambientalista, como geógrafo, com todo esse olhar que o senhor vê o Paraibuna, eu vi o senhor colocando o Paraibuna pede socorro, e o senhor, inclusive, nos encaminhou para mim, para a Lucimar, e está nas redes do senhor, para quem quiser ver, uma imagem de um sofá no Rio Paraibuna, lá no meio do Rio Paraibuna, há dias, né? E lixos no entorno do Paraibuna, né? Se a gente for fazer uma comparação com o Tejo, onde o senhor também esteve, né? Recentemente, lá o senhor fala, não vi nenhum papel jogado nas margens, não vi nada. E a gente compara isso com o nosso rio, né? Como é que o senhor vê isso? O que o senhor pode dizer para quem está nos assistindo? O Paraibuna também é o rio da minha aldeia. Eu vou fazer uma analogia, eu morei durante 8 anos lá na Amazônia, no Amazonas, eu fui diretor do Projeto Rondônia, depois voltei como diretor da Universidade do Estado do Amazonas. E eu naveguei muito pelo Rio Solimões. O local onde eu morei, o Solimões tem 17 km de largura. O lago onde eu morei tem 10 km de largura. É muita água, mas o rio da minha aldeia é o Paraibuna. É o rio da minha aldeia, né? E a minha indignação vem em função do descaso em relação a esse patrimônio do povo juiz-de-forano. Se hoje Juiz de Fora é desse jeito, foi graças à primeira usina hidrelétrica da América do Sul, em 1889. Então esse rio, ele é registrado nos livros de geografia, nos livros da história e nos poemas, né? Então veja que essa usina foi fundamental para o processo de desenvolvimento urbano e industrial de Juiz de Fora. O Rio Paraibuna já foi navegável, daqui do centro até Benfica, né? No dia 10 de janeiro de 1914, um jovem de descendência francesa, Abel Montreuil, acho que a pronúncia é essa, se não for vai ser, ele tinha 20 anos e inaugurou uma empresa de navegação a vapor no Rio Paraibuna. Em 1930, o Clube João Noronha, os atletas treinavam no Rio Paraibuna e disputavam campeonatos, inclusive campeonato nacional. O Rio Paraibuna já foi piscoso. Eu tive a honra de participar como fiscal. Eu trabalhava numa fábrica de vale pesca lá em Barbosa Laje. Eu fui fiscal
essa empresa, essa fábrica que patrocinava esse campeonato. Vinha gente do Rio de Janeiro para participar desse campeonato. Né? O Rio Paraibuna já teve praia lá em Chapéu Duas. Eu mesmo ia, né? A gente morava em Barbosa Laje, né? Poder aquisitivo baixo, então quase todo domingo a gente pegava o Xangai, levava farinha, frango, né? E ia nos divertir. Então, de fora já teve praia. Embora a praia ficava em o Banco da Câmara, mas a maioria da população, né, pegava o Xangai, que é o trem, né, que levava, circulava na área urbana de fora. Eu estou te contando isso tudo para chegar ao dia de hoje. Então, o Rio reclama, eu fiz isso tudo para o Juiz de Fora e agora vocês me tratam assim? A comemoração, às vezes, dos casamentos era no... Tem fotos, né? Eu enviei para você. As margens paraibanas. Dentro do Rio. Dentro do Rio, o casal. Dentro do Rio. Então, depois veja. da cerimônia. Para casa então, Rio. Veja que coisa interessante. O Rio fez tudo isso por nós e agora a gente faz isso com ele. E isso é crime. É crime. Silenciosamente, nós estamos cometendo um crime com esse Rio. Agora, é culpa do poder público? Também. Mas é culpa da sociedade civil, que nós não temos a palavra que você usou aí no seu texto, pertencimento. Eu caminho 3 vezes por semana nas margens do Rio Paraibuna e a população só olha para o Rio quando tem capivara. Então me indignou. Essa poltrona ela é o símbolo, né, da falta de carinho, de respeito com as águas. E também os empresários, né? Gente, até poucos dias, praticamente 100% das empresas Juiz de Fora jogavam esgoto industrial no Rio Paraibuna. Então, veja que essa cornucópia de irresponsabilidades chega a essas imagens de hoje. E como você disse, né, recentemente eu estive visitando Portugal e a Itália, e eu tive lá contato, né, com vários rios, o Rio Tejo, o Rio Minho, né, Rio Tibre, o Rio Arno. Você não vê um pedacinho de papel. Eu fiquei doido para achar um para fotografar, mas não encontrei. Eu não encontrei. Me deu uma tristeza, né? Você vê, fazer essa analogia, né? Você vê um rio limpo, tratado, respeitado. Gente, o porto, o turismo é em função do rio. Exatamente. A quantidade de turistas do mundo todo. Então, e aqui, o que a gente faz? O Rio Sena foi locus da abertura dos Jogos Olímpicos há 4, 5 anos atrás. É um rio que foi poluído, despoluído, né? Despoluído. Conseguiram despoluir e... Parar de poluir, né? Se parar de poluir já então, ajuda veja, bastante. o Rio foi abertura, pela primeira vez, a abertura de uma Olimpíada não foi em local fechado, foi num rio. Então vejam que os países desenvolvidos, o Rio Thames na Inglaterra, a mesma coisa. Eles já poluíram também seus rios, mas a sociedade... Já acordaram para isso. Sim, acordaram. Porque a ciência é capaz de resolver o problema. Basta ter a vontade política e recursos financeiros. A tecnologia está à disposição. Nós temos aqui a universidade, tem vários cursos de engenharia, vários cursos ligados ao meio ambiente. Então, vamos nos unir para que a gente possa resolver esse problema. Esse projeto que a Lucimar idealizou, né? Ele tem essa capacidade, né, Lucimar, de unir várias pessoas, de trazer essas linguagens. As reportagens mostraram várias pessoas ali conversando, né? E como é um projeto, né? Você pensou lá em 2013. Você acha que agora o que está acontecendo que faz ele florescer? Talvez uma maior conscientização, talvez as crises climáticas tenham chegado e as pessoas acordado. Bom, a gente precisa cuidar agora, antes que seja tarde. Ou seja, já é tarde, mas como é que você vê isso? O que ajudou? Eu acho que é uma soma de fatores, né, Marise? Eu, particularmente, com relação ao projeto em si, foi um momento também em que eu consegui me dedicar melhor a ele também. Então, é uma soma, né, do que eu podia entregar, né, nesse projeto e com o que eu encontrei em termos de empresas que apoiavam a causa, né, que acreditaram nesse projeto. E eu queria contar aqui, né, em primeira mão, Marise, ótimo. uma coisa linda que aconteceu esse ano. Começou a gente já no Congresso Brasileiro de Limnologia, maravilhoso, organizado pelo professor Natan, na UFJF, né, que aconteceu recentemente, que foi incrível aquele evento. E já naquele evento, a Cesama me contratou a minha empresa
para desenvolver um projeto do stand O Rio da Minha Aldeia. Então lá a gente já pôde aproveitar todo o trabalho jornalístico que a gente fez, né, para que estender essa visibilidade desse projeto através de um projeto de educação ambiental da CESAM. Então, o stand foi super bacana, as pessoas interagiram lá, o stand tem um QR Code que leva as pessoas para aprofundar o conhecimento delas sobre a história do Paraibuna, né, e tudo que está acontecendo em torno do Rio hoje, o que a gente apurou jornalisticamente, e aí me deu mais ânimo ainda, e aí eu consegui hoje, né, eu tenho agora uma editora, e é uma editora que vai tratar justamente desses temas do desenvolvimento do território a partir de novas narrativas. Então, por exemplo, a narrativa do Paraibuna a gente não conhece. Eu falo a gente, obviamente que tem pessoas que sim, né? Mas que a maior parte da população não conhece, e que também, por quê? Entre outras coisas, porque esse conteúdo não estava tão disponível para todos. E aí eu digo isso porque a universidade tem um trabalho incrível de pesquisa, de muitos anos de pesquisa. Eu acho que vale a pena demais conhecer esse trabalho da UFJF. O que a gente fez? A gente pegou a base científica, transformou isso numa linguagem jornalística, e agora a gente está transformando isso numa linguagem literária, porque nós vamos lançar pela minha editora um primeiro volume de uma coleção de 3 de livros, O Rio da Minha Aldeia, voltado para o público infantil, para o ensino fundamental 1. Então, esse livro é o Rio conversando com as crianças. Eu acredito muito hoje nessa integração, sabe? Ciência, comunicação, a ciência, a pesquisa científica, a comunicação que dá uma linguagem diferente para essa pesquisa, né? E a literatura. Então, a gente criou essa metodologia. Hoje eu estou com um grupo, né, de pedagogas, escritoras, que estão trabalhando no lançamento desse primeiro volume do Rio da Minha Aldeia. Que boa notícia, né, professor? Excelente. No momento assim que a gente pode também fazer uma comparação, eu vou perguntar isso depois para você, Mar, também. A gente sempre não tratou com pertencimento, né? Por que o senhor acha que a gente não tratava o Rio com esse pertencimento? Por exemplo, vamos falar do Córrego Independência. Ele foi canalizado, foi encapsulado, né? E todo o esgoto dele jogado no Paraibuna. Como que o ser humano que chegou aqui depois, né, os colonizadores chegaram aqui e viam essa água e viam esses recursos? Diferente dos puris, né, que são os índios que já estavam aqui. Como é que o senhor vê isso? Queria que o senhor falasse isso, depois a Lucimar contasse dos puris. Para a gente encerrar esse bloco com essa história, porque senão a gente não para aqui, né? Como é que o senhor vê essa relação, professor? Parabenizar, né, Lucimar, com esse projeto magnífico. Obrigada. Né? Como educador, eu só acredito na transformação com educação. Não é só educação lá na escola, educação formal e não formal. Nós temos que ir para a associação de moradores, sindicatos, nas empresas, né? Fazer com que a população saiba que nós precisamos da água. Nesse momento de mudança climática, nós não podemos brincar mais, né? Não vai faltar água. Falta sim, a água ela é renovável, mas ela pode desaparecer, como está acontecendo lá no Rio Danúbio. Da outra eu estava lendo, acharam um navio da Segunda Guerra Mundial, porque a água praticamente desapareceu do Rio Danúbio. Então, veja, a situação atual, ela vem de um passado histórico, porque até então, a primeira passeata ecológica de fora foi eu quem organizou, 1973, na época plena da ditadura. E aí me chamaram lá na Polícia Federal, era ali na Rua Marinho Procópio, onde era o Colégio Estadual Sebastião Patrus. E aí uma delegada de 2 metros de altura falou, o senhor não vai fazer passeata. Eu falei, mas por quê? Porque estavam querendo cortar não vou entrar em detalhes, né? Uma mata aqui de fora, e aí me chamaram para a gente liderar, conversar. E 200 pessoas mais ou menos presentes. Quando eu falei, eu avisei, falei, olha, está sujeito a gente ser preso, porque a Polícia Federal mas eu vou fazer.
Aí o pessoal saiu correndo, já ficamos 6 abnegados. Tinha 50 policiais, tomando conta de 6 pessoas. E nós assim, mas não nos prenderam, não. Então, o que acontece? Historicamente, a pauta ambiental, e até hoje, ela não faz parte dos nossos gestores, não dá voto. Pelo contrário, meio ambiente é problema para os gestores públicos, licenciamento ambiental, etc. Né? Então, veja que agora sim, nós temos um projeto como esse. Você já tem nos meios de comunicação, né, programas ligados ao meio ambiente. E nós estamos aqui agora, quando se pensava que 20, 30 anos atrás, a gente ia ser entrevistado para falar de meio ambiente. Para falar do nosso Rio Do Paraibuna. nosso Rio, né? Então, é claro que eu sempre tive espaço no meio de comunicação Juiz de Fora. A Lucimar mesmo já me entrevistou algumas vezes, Várias né? vezes. Saudoso Márcio Augusto, né? Você mesmo acho que já me entrevistou. Eu também, várias. Né? Olha como é que eu estou velho. Fala assim, o professor, seu americano mais velho de Juiz de Fora, falou, mais antigo. Mais antigo, isso. Então, veja que a Rebex uma vez falou, professor, a primeira reportagem que eu fiz foi com o senhor lá no meio da represa Chapéu Duro, morrendo de medo. Chegou de lama até aqui. Mas, enfim, é um processo. Eu acredito que agora, com essa questão da mudança climática, é uma antítese, né? Falar que a mudança climática é bom para isso, mas vai estar um despertar junto à A gente já sociedade. sofreu na pele. Não tem nenhum pesquisador falando, nós sofremos na pele. Sim, Juiz de Fora é o locus, eu falo que foi escolhido para ter 66 mortes. Eu vou ficar só nas mortes, né? Que é um impacto gigantesco. Nós não tivemos a Juiz de Fora destruída pelas águas por causa de Chapéu Duvas. Exatamente. Se não fosse Chapéu Duvas, Juiz de Fora estaria debaixo d'água como aconteceu em 1940, quando a cidade toda foi inundada. No dia 23 de dezembro, antevéspera do Natal, Juiz de Fora, o centro da cidade foi todo alagado. Virou mar. Então, se não fosse Chapéu Duvas, nós estaríamos novamente debaixo de água, como que aconteceu com o Matias Barbosa. Então é preciso que a gente faça uma reflexão com essas questões do Rio Paraibuna. Ele está totalmente assoreado. Ele recebe a média de 13 toneladas de imundície por dia. É claro, terra também, na areia, etc. 13 toneladas dia. Quem falou isso foi o professor Luiz, pesquisador da Universidade Federal de Juiz de Fora. Ele fez um trabalho magnífico. Tem dia que chega a 33 toneladas dia de entulho dentro do Rio Paraibuna. A gente não tem nem noção do que é isso, meu Deus. Então, está na hora desse despertar da população. E, mais uma vez, Lucimar, parabéns por esse projeto. Obrigada. E o que a gente puder contribuir, vamos contribuir, porque é uma maneira de você fazer com que as pessoas tomem conhecimento. Como você disse, né? E a Lucimar também já tem... Paranamirim, no Rondônia, foi o primeiro município. O rio é vida, ele tem que ter direitos. Exato. Ele tem que ter direito, ele tem que ter vida. E cadê a vida do Juiz de Fora? A vida que está lá com as capivaras, tomando água poluída, aquelas aves contaminadas. Né? Essa é a vida que tem no rio. Agora, a água mesmo não tem. E se Né? a gente entender por que tem capivara, a gente fica com mais vergonha ainda, né, professor? Vamos Porque falar disso no próximo bloco. Eu falei que o Lucimar ia falar, né, dos indígenas. Vocês aguardam um minutinho e a gente já volta no próximo bloco falando dessa história do Paraibuna, que nem sempre foi contada, né, Lucimar? Uma história por trás da história. Exato. Né? É só um minuto, não sai daí.
Olá, estamos de volta com a JF Entrevista, hoje falando do Rio Paraibuna, desse projeto O Rio da Minha Aldeia e sobre o futuro desse rio que é nosso, que a gente tem que ter esse pertencimento, tamanha importância que ele tem para a história de Juiz de Fora. Estamos aqui com o professor Wilson Acácio, nosso ambientalista maior, mais antigo, como diz ele, né? E com Lucimar Brasil, essa jornalista que idealizou esse projeto maravilhoso, né, Lucimar? E ao idealizar esse projeto, fez várias reportagens e tem nos dado uma aula nos últimos meses, através das reportagens da Tribuna de Minas, sobre a história do Paraibuna, que não era contada, né? Antes, né, dos Alfields chegarem aqui, né? E outros mais, já tinham indígenas aqui, Lucimar, e qual a relação deles com o rio? Conta pra gente. Sim, indígenas, né? A população negra quilombola, né? Então, que compartilhavam de uma visão sobre o rio muito parecida, né? Porque para os quilombolas o rio também era esse ser vivo. Dependia, né? Para viver, a gente dependia desse recurso natural importantíssimo. Ou seja, eles não julgavam, não emporcalhavam o rio igual Pelo os brancos contrário, faziam, Maria, né? você imagina, você está tirando a água dali da sua sobrevivência, como é que você cuida? E hoje a gente não tem noção de que a gente continua fazendo a mesma coisa. Porque o Rio Paraibuna abastece Juiz de Fora, então a água que a gente consome, boa parte dela está lá represada lá em Chapéu d'Uvas. Por quê? Porque desde a nascente em Antônio Carlos, até chegar aqui, ele é limpíssimo, né? A qualidade da água é excepcional. O rio passa a ficar do jeito como é aqui no trecho em Juiz de Fora. Então eu entendo também um pouco dessa ausência de pertencimento, porque o que a gente vê não é o rio como ele nasce. A gente não conhece, generalizando, mas menos pessoas conhecem a nascente do Paraibuna. Menos pessoas olham para esse rio e veem vida nele. O que a gente vê todos os dias aqui é uma imagem da decadência. E aí fica difícil para a gente olhar para essa imagem e ver vida ali, de fato, né? Mas por quê? Porque a gente não está olhando onde tudo começa. E a mesma coisa vale para onde tudo começa nessa questão do povoamento, né, dessa região, que era uma região, segundo a pesquisa da doutora em História, né, pela UFJF, a Dalila Varela, que deu entrevista para a Carmen, para a Ana e para a Flora, né, dentro do projeto jornalístico da Tribuna de Minas, ela mostra isso. Né? Essa história, os puris que viviam aqui, era uma região densamente povoada. Então você vê que a forma como lidava com esse recurso natural era completamente diferente. E existe um acervo que comprova a existência desses povos aqui. Então, assim, basta um pouco também, que eu acho, né, Wilson, da gente querer buscar esse conhecimento. Mais importante, tão importante quanto a gente preservar, é a gente conhecer. Então, a gente está oferecendo... E eles resistiram, né? Eu vi uma entrevista de vocês lá para a COP30, Sim. Muito chique, né? É de vocês falando, um povo que resistiu. Os puris moravam nas árvores, né? Eles resistiram bravamente em defesa do rio e da localização. Né, eles eram mais difíceis de serem capturados, né, Marise? Porque eles se escondiam nas árvores. Diferente de outros povos que têm aquela estrutura, né, de viver em ocas e tal. Eles viviam em árvores. Então, a captura deles resistiram bravamente, assim como o povo quilombola também. Então, é muito importante conhecer essa história. É muito importante. Agora, eu entendo o seguinte, tudo bem, não contamos, mas agora é hora de contar. Né? Agora é hora de trazer essa história, trazer essas memórias, porque isso para a Constituição, da gente se entender juiz-forano e se entender cidadão de qualquer parte do mundo, né? A gente precisa ter esse vínculo com o lugar onde a gente vive. Né? Ter orgulho, né, desses nossos antepassados. Porque a história é maravilhosa, Marisa. História é maravilhosa, entende? Sim. A história é de uma luta, é de uma virtude, é de uma coragem, é de uma determinação incrível, sabe? E isso foi se perdendo até pela forma agressiva, né, com que foram sendo expulsos esses povos daqui.
mas, ao mesmo tempo, é uma história de resistência muito legal para ser contada. Porque eu acho que isso dá energia para a gente, né? Sim. E para a gente voltar a esse pertencimento e a esse orgulho, a gente precisa de um projeto de despoluição que já existe, né, professor? O senhor tem acompanhado desde 2013, é um projeto caríssimo, né? Eram 130 milhões, agora acho que são mais de 200 milhões. Como é que o senhor tem acompanhado esse projeto? O que precisa, né? Mais gás político, mais... Claro que a gente vive hoje esse ano, um ano difícil, um ano que a gente viveu essa crise horrível, os mortos e muita destruição pela cidade. Como é que o senhor vê esse projeto de despoluição do Paraibuna? Eu vejo de maneira tartaruga. Não é possível. Desde quando eu me dou por gente com os outros, fala na despoluição do Rio Paraibuna. O que não falta é projeto. Né? Então, não houve assim, interesse político mesmo, vamos despoluir. Inclusive, houve corrupção quando o projeto estava pronto, né? Interrompeu aí por uns 10 anos, infelizmente. Então, o que está faltando é mais agilização para colocar em prática. O plano está pronto. A ET lá da Igreja Betel... Estação de tratamento de esgoto? Ela foi inaugurada há 7 anos atrás. Prometeu-se tratar 850 litros. Nos dias ela estava tratando 18 litros. Como é que um prefeito vai lá e inaugura uma coisa que não vai funcionar, que ele sabia que não ia funcionar? Isso é muito triste, né? Fazer política com uma coisa muito séria. É claro que não se faz um projeto desse, a execução, melhor dizendo, o plano está pronto, de um dia para o outro, porque são várias frentes, né? Você tem que captar esgoto de Santa Luzia, de Cidade Alta, né? Veja os córregos, veja o córrego de São Pedro, como está poluído. Alguns anos a gente passava naquela subida ali, indo para São Pedro, era um cheiro horrível. Se você agora que não é o período chuvoso, né? Nossa. O Rio Paraibuna está fétido, eu estou falando, porque eu caminho lá 3 vezes por semana. Sim. O córrego Ipiranga, que passa em Santa Luzia, está uma vergonha. Então, está precisando agilização para que a gente saia dos índices atuais que são vergonhosos para Juiz de Fora. Há uma divergência entre os dados da CESAMA, não vou entrar em detalhes, mas é preciso de agilização. Nós hoje somos a 58ª cidade do Brasil, das 100 mais, no ranking de saneamento e tratamento de esgoto. Isso é um ranking muito feio para Juiz de Fora. E eles colocam metas, né? A gente vê a própria história no site da CESAMA, nas reportagens, eles vão colocando metas, até 2000 e tanto nós vamos despoluir tanto, e não conseguem atingir, né, professor? Por exemplo, é claro que tem problema de ordem natural ali próximo à prefeitura, porque estão cavando debaixo do chão, né? Os trabalhadores estão lá debaixo, é como se fosse furando o buraco por debaixo. De vez em quando encontra, porque a região aqui é muito rochosa, né? Sim. Então, encontra uma rocha, eu vou usar o termo granítica, né, que é pedra, aí demora mais. Mas está demorando muito. Está demorando muito. É preciso que haja cobrança. Para você ter uma ideia, a licença ambiental para o tratamento do esgoto de São Pedro e Ipiranga foi feita agora. Então, eu participei da reunião, eu fiz várias críticas. Depois eu posso mandar para vocês. Mas com responsabilidade. Porque chega lá, um projeto pronto, inclusive falar assim, mas você está falando muito, eu vim aqui para falar mesmo. Porque eu pertenço, né, ao Comitê da Bacia Hidrográfica, do qual eu fui presidente 2 vezes. Então, a gente não pode chegar lá e amém. Não, nós vamos discutir, vamos debater. Vai fazer jardim, quando, onde? Está lá assim escrito, vai fazer jardim. Eu falei, mas quando? Onde? Você tem vamos lembrar disso, né? Para o Rio também ter vida, depende do verde também. Mas sabe o que é, Marisa? Não há pressão da sociedade, que a sociedade também ajuda a poluir. Fora de mim que só o poder público é culpado, não é isso. Mas a sociedade não cobra. A partir do momento que você começar... Talvez por esse desconhecimento. Mas eu acho que também, Marisa, porque todo envolvimento vai exigir uma autorresponsabilidade. Sim. Então, por exemplo, né, porque isso dá trabalho, né, Wilson? Sim. Se responsabilizar dá trabalho. E aí é que está. Quem quer ter trabalho?
não é? Então, por exemplo, mesmo as empresas, né, de modo geral, né, se auto também fizerem a sua, né, o seu dever de casa, né, se elas fizerem seu dever de casa e isso levar a essa conversa, que é o que a gente está propondo, é conversa com o Rio. E a gente vai entender lá as necessidades dele. E aí você fala, eu como empresário posso fazer isso. Eu como cidadão posso fazer isso. Eu como político, líder de comunidade, lideranças, posso fazer isso. Mas ela exige essa responsabilidade. Mas eu posso dar um depoimento aqui? Eu até mandei foto para você, Lucimar. Em 1988... No dia 5 de junho, nós fizemos um evento que a gente fora foi considerado o maior do Brasil. 3.000 pessoas. Está lá. Quem falou foi a Polícia Militar. Tem imagem. Nós levamos a sociedade, escolas, 3.000 pessoas dando um abraço no Rio Paraibuna. Né? Eu coordeno um projeto na prefeitura chamado Rio Paraibuna Te Quero Vivo Novamente. Fizemos parceria com os carroceiros. Fizemos parceria com a escola de samba Feliz Lembrança. Cheguei lá, falei lá com o Rogerinho, que é muito meu amigo. Falei, Rio Paraibuna dá samba? Ele falou, dá, então nós vamos. Na beira ali, para Feliz Lembrança, então hoje ainda o real grandeza, o enredo da escola de samba. Mas o Feliz começou às margens do Paraibuna. Pois é, né? Então, nós temos um projeto muito bonito com os carroceiros, pintamos a carroça, temos camisas de carroceiro para parar de jogar lixo na beira do rio. Então, carroceiro nos ajudou. Né? A escola de samba nos ajudou. Toda a sociedade envolvida. É sobre isso. Né? É sobre isso. Então, aquela imagem do abraço ambiental, nós temos que voltar, trazer, levar as crianças para olhar para o Rio. Sim. Eu dei aula no curso de arquitetura e eu dei uma aula prática. Olha que coisa, só para contar isso. Eu dei uma aula prática na cidade. E quando chegou ali em Santa Terezinha, nós não fomos de onde, não. Cada um no seu carro, eu falei, vamos parar aqui. E nós começamos a olhar para o Rio. Eu combinei com os alunos. Eles falaram, professor, não. Eu falei, vamos olhar para o Rio. E aí olhamos para o Rio. Aí eu tinha dois lá mais, né? Eles falaram, faz gesto e tal. E aí foi parando o ônibus, parando o carro. Daí depois chegou o corpo bombeiro. Achando que tinha alguém por lá. Caiu no carro aí. O que está acontecendo? Eu falei, eu sou professor da universidade e os meus alunos estão olhando para o Rio. E parou o trânsito, chegou. Então, dizendo, você tem que fazer umas coisas. Fizemos uma pescaria no Rio Paraibuna, pegamos peixe plástico, um monte de peixe, sabe? Pneu, os peixes que nós pegamos. Então, você tem que fazer essas coisas para chamar a atenção. É isso, né? Mesmo. Entendeu? Então, está na hora, viu, minha querida jornalista Lucimar, que tanto gosta do seu trabalho, da sua irmã, está na hora da gente juntar esforços, chamar a universidade, chamar a população, as escolas, levar as crianças para ver o Rio. Porque lá no Porto eu vi toda hora chegar criança para conhecer o Rio. Pois é. Vamos levar a criança para conhecer o nosso Rio sujo, mas porque ali é um despertar. Né? Amanhã nós poderemos ter mais cidadãos e cidadãs conscientes que a gente tem que pressionar para limpar o Rio. Exatamente. Lucimar, qual que é a maior descoberta, né, nesse tempo todo que você está com esse projeto? O que te surpreendeu? Qual a maior descoberta que vocês tiveram, além dessa história que é fantástica, né, dos puris, dos quilombolas, né, dessa relação com os nossos antepassados apagados e que vocês estão trazendo isso junto com vários estudos, vocês falando, tem muitos estudos. Esses estudos não chegam aqui, talvez não levar as crianças para lá, mas fazer os estudos chegarem nos jornais, nas rádios, nos podcasts, né? Aqui nesse programa. Sim. Né? Isso já é um ponto positivo, talvez, né, Lu? Como é que você vê isso? Qual que seria a maior descoberta desse projeto até agora? Marisa, para mim foi a oportunidade. Porque quando eu me deparo, né, com um trabalho de pesquisa incrível, com uma cidade, né, com um movimento, já com um projeto concreto que visa tirar esse esgoto, né, parar de lançar esse esgoto in natura nas águas do Paraibuna. Então já existe isso, já existe a pesquisa, então tem uma oportunidade. E eu acho que foi a grande sacada disso foi entender que aí é possível fazer alguma coisa com o que eu sei fazer, com o que eu gosto de fazer, aí é a questão da autorresponsabilidade, porque eu tenho voz, né? Eu sou da comunicação, então eu posso dar essa voz, emprestar essa voz para que o Rio fale,
para que os quilombolas falem, para que os indígenas falem. E aí, falar com quem? Que eu acho que ela é outra descoberta, que a gente não tinha, ou não tem, um material que seja, nem literário talvez a gente tenha até alguma coisa, voltado para o público infantil, e a gente não tinha esse material para oferecer. E aí, quando eu entendi que não tinha, aí falei, dá para fazer. É mais ou menos o que eu acho que a gente, né, o nosso esforço é de entender o que eu posso fazer. O Wilson já entendeu que ele podia fazer há muito tempo, e ele está fazendo. Eu entendi o que eu posso fazer agora e eu estou fazendo. E aí é cada pessoa entender o que ela pode fazer e fazer. Né? E aí buscar essa parceria, essa integração. A gente tem, felizmente, né, um centro de pesquisa incrível, que é federal. A gente tem pessoas, né, profissionais incríveis aqui, pessoas bacanas demais para tocar essa coisa daqui para frente. O momento agora é esse, de enxergar essa oportunidade. Nós temos um problema sério ambiental, que é uma oportunidade da gente, de fato, agora mostrar a que viemos, como cidadãos do nosso tempo, né? Resgatando a memória dos que fizeram tanto já por esse rio ao longo de tantos anos, artistas incríveis, fizeram peças de teatro, né? Que mobilizaram também as escolas, professores, enfim, a comunidade de modo geral, e seguir nisso, e seguir mostrando que é possível, que está sendo feito. Como diz o Wilson, a gente tem uma postura crítica em relação a tudo, e crítica não é criticar, falar mal. Criticar com inteligência, com dados, com números, com reflexões que são nossas, que nós somos cidadãos dessa aldeia. Né? Então, eu acho que, para mim, a grande sacada foi entender que existe uma oportunidade de trabalho daqui para frente muito importante e que cabe a nós fazer. É importantíssimo isso, né? Professor, como é que o senhor acha que houve mais negligência ou mais falta de conhecimento em tudo que foi feito em relação à água em Juiz de Fora? Por exemplo, encapsular o córrego independente. Parece que recentemente, acho que eu ouvi isso no programa de vocês, Sim. Lá em Santa Luzia, queriam também canalizar fechando, aí já se entendeu, não se pode fazer fechamento, né? O que o senhor acha que aconteceu? Juiz de Fora é uma cidade com tanta água, né? Tanto córrego, acho que já até ouvi a prefeita falando isso, aqui na região do Parque Alto tinha água para todo lado, e essa água foi toda submersa, toda fechada em algum lugar, e de vez em quando ela grita. Ela está aí, Marisa. Ela está aí, de vez em quando sim. Ela vem forte, né? O que aconteceu? Foi negligência? Foi falta de estudo? Falta de recursos? Por que a gente fez isso até agora? Fez isso porque a engenharia da época mandava fazer isso. Né? Eu sempre falo com meus alunos, vamos partir da garganta de Lermando em direção a Santa Luzia, a cidade aqui, né? Santa Luzia, Zona Sul. Zona Sul. Onde é que você vê água? Só isso aqui no Parque Alto, essa água. Só, não tem água. Agora tem água, está tudo debaixo. Então veja, você não vê água em Juiz de Fora. Pois é. Não vê água. E tem ela está toda tampada. Cadê a água do córrego, hoje da Avenida Itamar Franco, né? Que nasce lá na Faefid, né? Bom Pastor. O professor Pedro Machado está mapeando. Sim. Outro dia nós fizemos uma reunião com o membro da CESAMA, né? Vamos tentar arranjar um robô para fazer com que... Está tudo assoreado. Essas galerias nunca foram limpas. A Avenida Getúlio Vargas tem galeria, o Alves tem galeria, do Itamar Franco. Não, essa da Avenida Itamar Franco, eu tenho medo, depois que eu vi as pessoas falando, diz que é esgoto puro que desce ali. Sim, esgoto puro. As nascentes e bactéria, e sei lá o que virou aquilo, ali né? na Avenida Rio Branco, né, em frente àquele supermercado que tem ali, próximo à Santa Casa, por que inunda? Porque ali passa um rio. O rio é mesmo. O rio mesmo. É claro que quando chove, ele aumenta o volume. Ele tem que sair em algum lugar. Só que tem que... As galerias que foram construídas não suportam o volume de chuva. Chove mais um pouquinho, a Rio Branco naquele trecho inunda. O rio está buscando seu caminho. Nós aqui atrapalhamos. O rio não saiu do seu lugar, não. Nós aqui
incomodamos o rio. Então ele dá a resposta. Por que que a Avenida Itamar Franco, repetindo, fica inundada? Porque a água que está ali, que vem lá da universidade, né? Aquele lago lá da UFJF. Da UFJF. Já UFJF. é uma... E olha a quantidade de construções que foi feita a montante, porque até então a água infiltrava, tinha vegetação, tinha tudo. Só tem, olha a quantidade de prédio naquela região, a água é captada e joga para um ponto só. E, obviamente, o volume aumenta de maneira significativa. Uma chuva relativamente pequena inunda por quê? Capta-se uma quantidade de água muito grande para um ponto só. Eu estou pegando só a Avenida Getúlio Vargas, tem Galeria, São João. Então, é claro que naquela época inundava, então a população, o Itamar falou, vamos resolver o problema. Só que a engenharia da época era assim. Os países desenvolvidos estão quebrando essas galerias porque a água precisa de oxigênio. H2O não aprendemos lá? Né? Então, cadê a oxigenação das águas? Se não tem, ela não está em contato com a atmosfera. Então, é preciso de repensar. Agora fica caro, incomoda, vai ter que fazer obras, vai ter que quebrar. Como faz? Né? Os países desenvolvidos estão fazendo com que a água volte a fluir. Eu tenho uma sobrinha que mora na Alemanha, ela falou, tio, as águas lá correm no meio da rua. Aqui você não vê, repito, não vê água. Então é preciso que repense. E são obras caras, não se faz de um dia para o outro, mas tem que fazer planejamento. Porque qualquer chuvinha que tiver em Juiz de Fora vai inundar. A água está buscando, repito, o seu caminho final é o Rio Paraibuna. Córrego Santa Cruz, mesma coisa. A Ipiranga, todos os córregos, a montante, né? Tudo lá em Bernardino, sempre inunda. Fizeram uma obra lá, vamos ver se deu certo, né? Então é preciso repensar esse planejamento urbano juiz-forano. Porque quem paga é a população. É isso aí. A população que paga. Vamos né? continuar falando desse assunto belíssimo, importantíssimo. No último bloco, a gente vai falar mais do futuro do Rio Paraibuna. É só um minuto, a gente já volta. Olá, estamos de volta com o JF Entrevista, hoje falando do rio da nossa aldeia, que é o Rio Paraibuna, um projeto da Lucimar Brasil, conosco aqui a Lucimar e o professor Wilson Akash. Já falamos muito do passado, né? E agora a gente vai falar o que poderia ser feito, que políticas públicas poderiam ser feitas para que o Rio Paraibuna melhorasse, né? Fosse além do pertencimento, tivesse mais despoluído, né? Que a gente tivesse uma outra realidade no Paraibuna, no seu entorno. O Semar está ali olhando, né? Várias cidades já tem essa coisa do direito. O professor falou em blocos anteriores. Fala para a gente, professor, o que é essa lei que o senhor citou para a gente, que diz que o Rio tem direito, como todo mundo tem direito, né? O Rio também teria direitos. O que essas cidades que estão olhando para isso estão falando? Lembrando que a gente está numa casa legislativa, né? Que né, alguém pode ter essa ideia também. Eu já mandei para uma vereadora aqui o projeto de lei. Veja bem, o Rio tem vida, o Rio natural. Eu posso dizer que eu, enquanto coordenador do Fórum Mineiro, eu tive a oportunidade de viajar muito em Minas Gerais. Né? E Juiz de Fora não escapa aí o que acontece pelo Brasil afora, em Minas Gerais, né? Também fui representante mesmo no Fórum Nacional, viajei pelo Brasil afora, e essa imagem você vê em qualquer lugar. Mas é preciso que você saiba
ali tem vida. Unicelular, peixe, né? Tem tudo. Só que nós não respeitamos a vida. Se nós temos leis para proteger a vida do ser humano, nós temos que ter leis especificamente para proteger a vida na água. É claro, você já tem leis de proteção ambiental da vegetação, né? Dos ecossistemas, tem dos biomas, né? Mata Atlântica, Amazônia, tudo tem lei. Agora nós precisamos de ter leis específicas, porque o rio, ele corta uma cidade. O Rio Paraibuna é um rio estadual. Até pouco tempo ele era federal. É uma confusão aí, né? A CESAM não sabe se paga para o governo federal, outorga pelos d'água ou se paga o Estado, né? Então, esse rio ele é estadual, mas ele passa numa cidade chamada Juiz de Fora. E hoje é possível, sim, a Câmara Municipal, a Prefeitura aprovar leis específicas para proteger a vida no rio. Que tipo de lei seriam essas? Tipo, proibição de pescar, proibição de tirar areia? Não, sim, aí você o que seria essa? Nessa lei, a obrigação de estipular prazos para tratamento do esgoto. Ah, sim. Então, não é amanhã você fazer a lei e vai voltar a vida no rio. Mas você obriga aos gestores públicos, eles têm a responsabilidade legal, eles podem ser punidos se não respeitar, desde que haja, né, um cronograma. Então, por exemplo, você falou há pouco, né, está demorando, eu também falei, está demorando muito a despoluição do Rio Paraibuna. Por quê? A sociedade fica sabendo por quê. O que não falta nessa cidade é plano. Então tem que colocar, a sociedade tem que ser, vocês têm lá o CONDEM, o Conselho Municipal do Meio Ambiente, mas não funciona do jeito que a gente gostaria. Então essa lei é isso, é você ter instrumentos jurídicos para que a Justiça, o Ministério Público possa cobrar dos gestores a corresponsabilidade se o rio continuar morto. O que nós queremos é a inversão, né? É claro a gente pode dizer que o Paraibuna é um rio morto? Não, né? Não entendi? A gente pode dizer isso do Paraibuna? É morto. É morto? Ele não tem vida. Antes daqui tem, né, Wilson? Antes tem, mas você falou, né? Antes daqui tem. Com muita então, tristemente a gente constatar isso. Sei. Que em Juiz de Fora, o Paraibuna é esse rio sem vida. Sem vida. Ele não tem vida. Ele tem o quê? Cádmio, chumbo, mercúrio, que são metais pesados, que matam a vida. A vida que estava lá morreu. Por que os peixes morreram e desapareceram? Porque mataram a vida, os peixes, etc. Eu vou só fazer um adendo aqui. O senhor João, com muita honra, eu ajudei a cercar as nascentes do Rio Paraibuna, sabe, enquanto presidente do comitê. Hoje estão todas cercadas. O João, que tem uma fazenda, né, João Alberto? Eu fui lá até... Lá em Antônio Carlos, né, onde tem a nascente do Rio, que vocês foram lá nessa A Comissão do Meio Ambiente que da Câmara foi lá. Foi também a vereadora Cida. A Cida, né? e o Nego Bússola, né? Nego Bússola, Eu iria no a dia, equipe da TV Câmara também. Eu fiz Você iria participar da equipe? Não, eu que fiz todos os contatos lá com a filha do senhor João, né? Me dou muito bem com ele. Maravilhoso. É um patrimônio, né, que a gente tem. O senhor de 83 anos, ainda né? bem que ele foi reconhecido aqui, né, professora Cida? Foi. A vereadora Cida. Então, a gente fez esse contato, né? Então, é que a Lucimar tem que levar as crianças lá para ver com água com vida. A água nascendo, limpinha. Você pode beber água ali, não tem problema nenhum. Mas, quando ela sai daquele ponto de nascente limpinha e vem em direção ao centro, aqui nós matamos a vida nessa água. Então, e depois ele se recupera? Fora daqui, eu já vi sim, aí você tem o processo de oxigenação, né? Algumas cidades, né? Agora ele passa a ter contato, vai batendo em pedras, etc., né? É claro que não fica 100%. Lá na praia de Atafona, no Rio de Janeiro, o Rio Paraibuna junta-se com o Rio Paraíba do Sul, aqui em Três Rios, né? A água é relativamente boa. O Rio Tietê, a foz do Rio Tietê lá no Paraná é água limpinha. Tem até Pirarucu nas margens do Rio Tietê, quando encontra com o Rio Paraná. Então, é uma recuperação natural, mas nós temos que antecipar. Né? Juiz de Fora não pode continuar tendo o segundo rio que mais polui em toda a bacia do Paraíba do Sul. O primeiro é o Rio Taubaté, o segundo é esse aqui. Então, é um cartão postal muito ruim para a Juiz de Fora. Então, em síntese, nós podemos fazer uma lei estipulando prazos para que os gestores, né,
futuros, principalmente, tenham a corresponsabilidade de resgatar a vida no Paraibuna. Eu gostaria de, antes de morrer, ver se essa lei seja publicada. Tem uma coisa interessante... Você está procurando aí as leis, né? Cidades têm leis. Tem uma coisa interessante, né, dessa visão que é uma mudança radical quando você considera o Rio um ente de direitos, um sujeito de direitos. E aí você deixa, né, o que estou pesquisando aqui, ele deixa de ser tratado pela lei como uma propriedade ou um recurso decorativo, né, e passa a ser tratado como uma pessoa jurídica. Sim. E essa pessoa jurídica, ela então ganha advogados que vão defendê-la em toda e qualquer situação de desrespeito. Por exemplo, quando uma empresa polui e ela é multada, essa multa vai para o Estado. Quando tem essa lei, a multa vem para o Rio, vem para resolver o problema que a empresa possa ter causado. Então, você vê que, olha, uma mudança de uma lógica, não vai para um conjunto, vai para ele, porque ele tem os direitos, né? E isso casa muito com o projeto do Paraibuna, do Rio da Minha Aldeia, porque a gente está fazendo exatamente isso, dando essa voz que... Isso que eu queria que você falasse um pouco do afeto, né? Da voz, do afeto, da voz do Ed, né? Que é um artista e que fala, né? Ele fala para as pessoas em primeira pessoa, como se fosse o Rio. Como se fosse o Rio. É muito bonito, né, Lucimara? Eu vi você se emocionando várias vezes trazendo essa questão. Não, pois é, porque assim... E quando ele conta, né? Que ele se colocando, né? Que a gente construiu esses textos, essas narrativas... E ele empresta a voz dele para isso, traz para muito perto da gente. E eu acho que é isso, sabe? Da gente entender ele como o Rio como um ser humano, um ser vivo, na verdade. Um ser vivo como a gente. E aí isso muda o seu relacionamento. Não, eu até anotei aqui, aquilo que cada um tem a sua responsabilidade. Aí você pensa, vou jogar só um papelzinho aqui. Um papel demora de 3 a 6 meses para se decompor. Um pano de 6 meses a 1 ano. Isso eu tirei da própria Cesam. Um chiclete, estou caminhando no meio do Rio, tampa um chiclete lá. Os chicletes demoram 5 anos para se decompor. O nylon, 30 anos. Metal e plástico, mais de 100. O vidro, milhões de anos. E a borracha, indeterminada. Ou seja, você está caminhando na beirada do rio, você pensa que você também joga um toco de cigarro, ou joga um chiclete, um papel que seja. Você tem responsabilidade sobre isso. Acho que é isso, né? Você jogaria no seu filho? Você jogaria numa pessoa? Na sua casa, você jogaria na sua casa? Marisa, né? Então, essa afetividade que eu acho que está faltando, né, gente? E a gente compreendeu o seguinte, que não tem jogar fora. A gente vive num planeta. Jogar fora onde? Mesmo se você falar, vou jogar fora. Se você jogar fora do sistema solar, você está jogando dentro de um sistema. Então, não existe fora. Só existe dentro. Então, tudo que eu faço, eu tô colocando dentro. Ou da minha casa, ou da minha rua, ou do meu bairro, ou da minha cidade, ou do meu estado, do meu país, ou do meu planeta. Por isso que o consumismo também é muito negativo, né, gente? Antes de vir, né, eu pedi ao Eduardo, que é o assessor do Delurbe, para identificar para mim, né, para que a gente pudesse conversar aqui um pouco sobre os tipos de lixo que são encontrados, porque cabe ao Delurbe, numa parceria com a Cesama, cuidar da limpeza das margens do rio e dos córregos, né? Então, ele me mandou a resposta de que entre os resíduos mais encontrados no Rio Paraibuna estão embalagens de marmitex e de isopor, frequentemente usadas por trabalhadores, né, por pessoas que estão ali às margens do rio, né, e a população de modo geral, além de materiais plásticos, muito material plástico. São encontrados também com frequência resíduos volumosos descartados irregularmente, como sofás, colchões e outros móveis. Só em 2026, as equipes do Delurbe já atuaram em mais de 30 quilômetros de extensão das margens do Paraibuna, fazendo essa coleta extraordinária, né? Então, eles contam aqui de onde abrange esse trabalho, da Zona Norte até a Zona Sudeste, né? E esse descarte irregular, para quem não sabe, né, de resíduos em vias públicas e áreas ambientais é uma infração prevista no Código de Posturas de Juiz de Fora e pode gerar multas que ultrapassam a R$7.000. E tem uma curiosidade também que a gente, na pesquisa toda, né,
Eu acho que pouca gente sabe, porque existe o Dia do Rio Paraibuna, que é o dia 24 de novembro, que é um projeto, que é uma lei instituída aqui por essa casa, que é o Dia do Rio. E a gente também não, né, não... Passa em branco, né? E assim, uma data que eu acho que já que temos, vamos usar isso, né? Vamos transformar isso num Eu já fiz marco, algum ato né, no dia 24 de novembro Pois aqui. é importantíssimo que a gente reverberar isso que a gente tem, o que a gente sabe, fazer com que chegue a mais pessoas, porque você sabe uma coisa que eu acho que de fato transforma, e você falou aí disso, é o afeto. O afeto tem esse poder. E aí, mas o afeto exige a responsabilidade. Então não dá para você se comprometer com alguém sem dedicar horas, né? Cuidado, carinho, esse conhecimento, buscar essa informação. E eu acho que é isso, às vezes, que amedronta um pouco, inibe as pessoas, porque o afeto exige a responsabilidade. Mas é tão bom, né? Eu me sinto hoje, quando eu passo as margens do Paraibuna, mesmo olhando para ele do jeito que ele está ali, mas conhecendo um pouco dessa história, é outro. Esse que passa aqui em Juiz de Fora não é o Rio Paraibuna. O que passa aqui em Juiz de Fora é o esgoto que a gente joga no rio. Mas se a gente não fizesse isso com ele, o rio não seria isso. Então é muito interessante você se identificar com a sujeira que você está produzindo nele. Não é o rio que é sujo, nós é que somos. Sim. Ele só reflete aquilo que a nossa sociedade é. Tanto é que em sociedades ou em lugares em que ele não passa tanto na malha urbana quanto passa em Juiz de Fora, ele é muito mais preservado. Né? Em outros municípios onde ele não corta necessariamente a área urbana da cidade, ele tem uma vida muito mais saudável. E assim, eu acho que é legal a gente se identificar com a sujeira, que essa sujeira parece com a gente. E aí você quer aparecer assim? É assim que você quer ser visto? O rio é o espelho do nosso nível de consciência que a gente tem em relação aos recursos naturais. Está mostrando para a gente, olha o que Juiz de Fora, a população de Juiz de Fora pensa sobre um recurso natural assim. Que é dela, né? Mal cheiroso. Reclama do cheiro, não, porque o cheiro vem da gente. Né? A gente que está fazendo isso com ele. Né? Por ele estava ali, lindo, maravilhoso, caudaloso e correndo por aí. Professor, o senhor pretende fazer, já fez tantos atos, já fez tanta pelo meio ambiente de Juiz de Fora, a luta do senhor é incansável, né? O que o senhor pretende? O senhor está programando mais um ato no entorno do Paraibuna? Conta pra gente, em primeira mão. Primeira mão. Até eu mandei para você, né? Eu acho que, eu repito, esses instrumentos de comunicação é importantíssimo, né? Mas nós temos que... Eu briguei há pouco, né? Eu já fiz passeata com 6 pessoas e me senti realizado. Claro. Se tiver 10 pessoas lá, é claro que em 1988 nós levamos 3 mil. Foi uma coisa assim, foi até notícia nacional, né? Sim. Coisa fantástica. Nós não imaginávamos que ia dar tanta gente. Então nós queremos resgatar. É claro que se a gente levar 10 pessoas já está bom, né? A imprensa estando lá. Tem que mobilizar também aqueles que são capazes de fazer a situação mudar. Sim. Multiplicar. Exatamente. Não só o poder público, mas os empresários. Sim. Aqueles, né, que talvez estejam julgando mais poluição do que o próprio, aquele que joga um papel e aquele que joga uma montanha de papel. Então, a gente vai estar pronto a ideia, né? A gente vai ter que ter parcerias aí com algumas pessoas, né? Os meios de comunicação serão importantíssimos para nos ajudar a levar as pessoas e deixar as pessoas, né, falarem sobre... Eu conheci uma pessoa fantástica, né, a Dona Isabel, da Casa do Caminho. Sim. E ela gostava muito do Rio Paraibuna. E de vez em quando eu conversava com ela, sabe? Gostava muito. Uma pessoa fantástica. Ela falou, Wilson, antes de morrer eu queria fazer um evento no Rio Paraibuna com você, né? Mas infelizmente não foi possível, né? Então prestar uma homenagem à Dona Isabel também, né? Que ela ficava muito triste quando ela viu o Rio desse jeito, né? Ela tem uma história de vida fantástica, né? Então nós vamos fazer. Inclusive hoje mesmo eu já vou começar a conversar com as pessoas. Já estou conversando aqui com vocês duas, já estão convidadas, viu? Conte comigo. Ainda não tem data, professor? Não. Novembro, dia 24, nós já fizemos aqui eventos. Até eu te mandei uma palestra que eu fiz no Dia do Rio.
eu te mandei, acho que a apresentação, né? E a gente vai... Vamos ver se vai ser no dia do Rio ou antes, vamos ver. A minha preocupação é chuva, né? Porque o El Niño está aí. E a previsão, chuvas abundantes a partir de outubro na nossa região, aqui da Zona da Mata, no Sudeste como um todo, né? Mas a gente vai fazer. Repito, se tiver 3 pessoas lá, eu estou satisfeito. E que isso, para a gente encerrar com o senhor, depois vamos encerrar com a Lu também. Que imagem o senhor gostaria de ter no futuro do Rio Paraibuna? Que rio o senhor sonha para Juiz de Fora? Eu vou usar uma metáfora. Como eu disse, né? Eu trabalho muito com tribos indígenas, lá na Amazônia. E eu via lá nas tribos os curumins nadando. E as crianças não faziam xixi na água, não. O rio lá de 20 km de largura, quando elas tinham vontade de fazer xixi, elas saíam do rio e faziam do lado de fora. O respeito, o carinho que elas têm com a água. Aqui a gente vai nos clubes, né, toma uma cervejinha a mais, tem preguiça de ir no banheiro. Vai xixi na piscina. Então, estou usando essa imagem, foi falado, né, a Lucimar falou muito, né, das tribos indígenas aqui no passado, mas os tribos indígenas lá, até hoje, ele tem essa dimensão, que a água para eles é vida. Sagrada. Sagrada, é uma coisa sagrada. Eles têm a água como uma coisa sagrada. Então, eu uso essa metáfora para ver. Eu gostaria que nós fôssemos os curumins, novamente, de respeitar a água. Né? Porque a bacia hidrográfica é uma só. Lá na praia de Etafona, recebe água do Paraibuna. Nós não temos que pensar só em Juiz de Fora. Essa água passa aqui. E nós não temos o direito de julgar porcaria no Rio para que Matias Barbosa, Simão Pereira e outras cidades, Três Rios, recebam uma água poluída de Juiz de Fora. Então, nós estamos cometendo um crime ambiental com as pessoas que moram, né, a jusante de Juiz de Fora. Então, o Rio que eu penso, que eu quero, é como eu vi lá na Europa. O Rio sendo locus de atração turística de pessoas de todo lugar do mundo. Eu quero o Rio que um dia, quem sabe, tenha aqui uma Olimpíada regional e ele seja locus de abertura de Olimpíada. Sonhar é possível, né? Nossas utopias, mas nós temos que viver de utopias também. E aí, para encerrar, só vamos conseguir se tiver educação. A transformação vem com a educação. Né? Eu tive a felicidade de conversar várias vezes com talvez o maior educador desse país, né? Paulo Freire. Eu, inclusive, trouxemos aqui em Juiz de Fora. Eu tive a honra de vez em quando, conversar com Paulo Freire. Então, nós temos que ter a pedagogia da esperança das águas, para que a gente possa sonhar o rio limpo, piscoso. Eu orientei a monografia da Maristela Rocha, né? Sim. A monografia dela é fantástica, sobre o Rio Paraibuna. Depois leio, vale a pena. Ela fez um trabalho excelente. Maristela Rocha, jornalista. Jornalista, né? Eu fui co-orientador da monografia dela, juntamente com a Cristina Mussa, e ela fez um trabalho magnífico. Então, é o rio, nós queremos o Rio da Esperança. Aquele rio que volte a ser navegável, seja com peixe, que as pessoas possam nadar nele, e assim sucessivamente. Este é o meu sonho. Lu, para a gente encerrar, o que você diria, né? A imagem do Paraibuna e tudo que você, né? O meu, na verdade, é o seguinte, porque o Rio da minha aldeia, ele nasce de uma interação minha com o rio, e eu ouvi um canto, um clamor muito triste ali. E eu acho que essa tristeza dele me comoveu absurdamente, assim. Tanto é que passar por ele, assim, hoje, dá aquela dorzinha no coração. E aí eu falo, eu vou fazer o que eu posso, eu vou fazer o que eu posso. Então, eu acho que meu sonho era de atravessar ali por onde eu moro e ouvir ele cantando. Ouvir ele feliz, ouvir ele agradecido. Porque hoje eu não escuto isso. Hoje ele parece que não diz, ele não consegue dizer isso pra gente. É um sentimento, né, de muita tristeza. E por ser sensível a isso, a essa história, a meu nível de consciência, né, em relação ao recurso natural e a entendê-lo como gente, me dói bastante.
vê-lo nesse sofrimento. E eu acho que tem, e eu acredito perfeitamente na pedagogia da esperança aí, tanto é que ele é limpo, ele é bonito, ele é lindo quando ele nasce, as águas escuras dele, quando inclusive eu pedi ao Ed, né, chamei o Ed para dar essa voz, o Ed é um artista negro, e não tem como ser diferente, porque essa água é escura. Né? Então, acho que ele trouxe isso tudo, essa bagagem toda, o ser dele todo, essa entrega. E eu acredito piamente que esse ser negro lindo que corre por essa cidade inteira, que nasce lindo, majestoso, com o amor do seu João, com a forma como o seu João cuida dele lá, piquititinho lá na casa, na propriedade dele, é o que eu gostaria de ouvir. Mais ele falando essas coisas bonitas pra gente, sabe? Com certeza eu me sentiria não só como jornalista, né, mais realizada profissionalmente, mas como ser humano. Porque eu sinto que ele sou eu. Eu sinto uma identificação de fato com o Rio. Isso não sei em que momento isso aconteceu ao longo dessa minha história toda, mas eu sinto que ele vai falar um dia isso pra gente, mesmo que se eu não estiver mais aqui, né, presencialmente, mas que eu escute isso e eu acho que eu vou escutar, porque eu vejo, sabe? Eu vejo que a possibilidade disso acontecer muito latente, assim, e vai acontecer e a gente vai ficar feliz de ter proporcionado isso, esse canto, essa voz, essa beleza, essa vida toda que ele tem de volta para ele. Marcela, posso quebrar o protocolo? Claro. Suas lágrimas me Comoveram a gente, né? Que essas lágrimas sejam águas de reflexão para todos nós. Amém. Wilson. Isso mesmo. Amém. Que lindo estar nesse programa com vocês dois, pessoas que eu admiro muito, né? E que são mais do que idealistas, né? Não, idealizam e colocam em prática, né? Isso faz a gente acreditar na vida, né? A vida presta. Com né? certeza. Acho que esse programa mostrou isso pra gente, né? Em tanta crise, tanto desentendimento e duas pessoas aqui que não são só idealistas, mas que colocam em prática aquilo que pensam, vão à luta. E o recado foi dado aqui, que a gente ame e entenda o Rio Paraibuna como o rio da nossa aldeia, o rio que nos pertence. A gente fica por aqui e se encontra na próxima semana. Muito obrigada por sua companhia. Até lá!